Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, a leitura do livro da sabedoria, nosso 26º encontro. Vamos trabalhar a sabedoria do capítulo 11, do versículo 15, até o capítulo 12, do versículo 2. Ouçamos a nossa leitura. Consequências da idolatria. Por causa dos raciocínios insensatos da injustiça deles, erraram e adoraram répteis privados de razão e animais desprezíveis. Como castigo, enviaste a eles multidões de animais irracionais, para aprenderem que cada um é castigado através daquilo mesmo com que peca. Para a tua mão onipotente, que da matéria informe criou o mundo, não teria sido difícil mandar contra eles bandos de ursos e leões ferozes, ou feras desconhecidas e recém-criadas, cheios de furor, expirando hálito de fogo e expelindo turbilhões de vapor pestilento, e lançando pelos olhos relâmpagos terríveis. Animais que só poderiam exterminá-los com seu furor, mas aniquilá-los somente com seu aspecto pavorante. Mesmo sem nada disso, poderiam sucumbir com um sopro apenas, perseguidos pela justiça e espalhados pelo sopro do teu poder. Mas tudo dispuseste com medida, número e peso. Prevalecer com a força é sempre possível para ti. Quem poderia opor-se ao poder do teu braço? O mundo inteiro diante de ti é como grão de areia na balança, como gota de orvalho matutino caindo sobre a terra. Todavia, tu tens compaixão de todos, porque podes tudo, e não levas em conta os pecados dos homens para que eles se arrependam. Tu amas tudo o que existe e não desprezas nada do que criaste. Se odiasses alguma coisa, não a terias criado. De que modo poderia alguma coisa subsistir se tu não a quisesses? Como se poderia conservar alguma coisa se tu não a tivesses chamado à existência? Tu, porém, poupas todas as coisas, porque todas pertencem a ti, Senhor, amigo da vida. Capítulo 12, do versículo de 1 a 2. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas. Por isso castigas com brandura os que erram. Tu os admoestas, fazendo-os lembrar os pecados que cometeram, para que, afastando-se da maldade, acreditem em ti, Senhor. Este é o texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 15.
por causa dos raciocínios insensatos da injustiça deles, erraram e adoraram répteis privados de razão e animais desprezíveis. Como castigo, enviaste a eles multidões de animais irracionais. Os versículos 15 e 16 querem introduzir o culto dos animais que encontramos no Egito. Eles prestavam culto aos animais e por isso foram castigados por Deus com animais. Os raciocínios dos egípcios, assim como eram insensatos, podemos então dizer que a origem da idolatria tem seu fundamento na perversão da vontade. Assim, os egípcios erraram, adorando répteis e animais desprezíveis. Répteis, crocodilos, serpentes, etc. Animais desprezíveis, animais vis, referindo aqui a animais insignificantes, como, por exemplo, escaravelhos. Javé castigou os egípcios. Deus Javé castigou os egípcios. Podemos ver no Êxodo as rãs. Êxodo, capítulo 8, do versículo de 1 a 10. Mosquitos. Êxodo, capítulo 8, do versículo 12 a 14. Gafanhotos campestres. Êxodo, capítulo 10, do versículo de 4 a 9. Versículo 16. Para aprenderem que cada um é castigado através daquilo mesmo com que peca. Os castigos têm finalidade para ensinar, isto é, com que alguém peca, com isso é castigado. É a lei do talião, onde o castigo que se deve infligir ao culpado deve ser um dano igual ao causado por ele. O instrumento de que se serviu, então o culpado receberá o mesmo, será castigado com o mesmo instrumento. Assim, com o que peca, assim é castigado. A que se refere aos egípcios e ao castigo que sofreram, pois interessa ao autor a identidade do instrumento do castigo. Versículo 17. Para a tua mão onipotente, que da matéria informe criou o mundo, não teria sido difícil mandar contra eles bandos de ursos e leões ferozes. A mão onipotente de Deus. A palavra onipotência está relacionada a Deus que cria tudo do nada. O próprio Deus podia ter multiplicado as feras já conhecidas, também podia ter criado outras espécies. Santo Agostinho afirma que Deus pode render a soberba do povo do faraó com ursos, leões ou serpentes, mas mandou para rendê-los os seres mais vis, rãs, moscas. Em João capítulo 1, versículo 15, o autor aqui quer ressaltar, em João capítulo 1, versículo 15, a citação de Santo Agostinho, no comentário que ele faz ao Evangelho de João. Então, Santo Agostinho faz o comentário ao Evangelho de João, e ele está fazendo um comentário lá na obra, no capítulo 1, versículo, no parágrafo 15. O autor aqui quer ressaltar a grande obra de Deus Criador, onde ele manifesta seu poder, sua onipotência criadora. Aqui ele fala de matéria informe, com matéria
da criação. Ele não usa a expressão que Deus criou tudo do nada. Aqui vemos a filosofia médio-platônica aplicada no texto. Ele não reflete se essa matéria informe é eterna ou não. O que interessa neste versículo é afirmar que a onipotência divina, que se manifesta primeiramente na criação do mundo, estará à disposição de Deus. Então, por isso que ele afirma dos animais, ursos e leões ferozes, são animais existentes. Deus podia mandá-los exterminar os egípcios. Versículo 18. As feras desconhecidas e recém-criadas, cheias de furor, expirando hálito de fogo e expelindo turbilhões de vapor pestilento e lançando pelos olhos relâmpagos terríveis. O autor do livro se refere a uma série possível de feras ou monstros que Deus poderia ter enviado para atormentar e castigar os egípcios. Poderia, mas não fez. Por quê? Mas não se foi necessário esta criação. A ação divina conseguiu seu objetivo por meio de coisas insignificantes, coisas vis, manifestando assim sua onipotência. Expelindo turbilhões de vapor e lançando relâmpagos terríveis pelos olhos, vemos que as feras são um dos quadros executores da ira divina em Jeremias, como também Ezequiel. Versículo 19. Animais que não só poderiam exterminá-los com seu furor, mas aniquilá-los somente com seu aspecto apavorante. Deus mesmo poderia ter criado esses animais para aniquilar e castigar os egípcios, mas não fez. Ele teria poder para tanto, mas escolheu castigá-los com animais pequenos, desprezíveis. Versículo 20. Mesmo sem nada disso, poderiam sucumbir com um sopro apenas, perseguidos pela justiça, espalhados pelo sopro do teu poder. Sem nada disso, isto é, em criar qualquer monstro com um só sopro, pneuma, que é a manifestação extraordinária do poder do Espírito Divino. Esse poder era suficiente para castigar e aniquilar os egípcios. A justiça divina, que dá aos ímpios o que é merecido, ela age, para castigar. Mas Deus não escolheu nenhuma dessas possibilidades para exercer o castigo ao Egito. Deus não usou força, mas fez uso da sua sabedoria. A ação contra os egípcios foi um ato de justiça, pois o caminho escolhido foi um caminho da justiça. Deus não altera a ordem da natureza e dirige os homens sem mudar o que ele instituiu na natureza. Ele usa da natureza para exercer seus planos de salvação. Ele usa os animais que existem, rãs, moscas, serpentes. Ele tempera o castigo com medida, número e peso. Versículo 21. Prevalecer com a força é sempre possível para ti. Quem poderia opor-se ao poder do teu braço? A onipotência divina, perante a impotência das criaturas, são desproporcionais. A onipotência é um atributo divino. Deus onipotente, Deus criador. Ele tem o poder de exercitar como e quando quiser
seu poder. A força do braço de Deus nos recorda que Deus é soberano, seja salvando o seu povo do Egito, seja derrotando os inimigos. Quem pode se opor? Quem pode resistir? A resposta é ninguém. Versículo 22. O mundo inteiro diante de ti é como grão de areia na balança, como a gota de orvalho matutino caindo sobre a terra. O mundo inteiro comparado com Deus é um nada, é um grão de areia na balança, para falar da insignificância. É a gota do orvalho matinal, símbolo do fugaz, efêmero, que evapora logo que o sol aparece. As expressões querem expressar o pouco que é o mundo, em comparação com todo o poder e majestade divina. Versículo 23. Todavia, tu tens compaixão de todos, porque podes tudo, e não levas em conta os pecados dos homens, para que eles se arrependam. Deus teria o poder de exercer sua justiça contra os pecadores, mas ele age de forma diferente, age com misericórdia. Pois Deus se compadece de todos. Eclesiástico, capítulo 18, versículo 13. E justamente por ser onipotente e criador, fecha os olhos aos pecados, pois ele tem o poder de exercer a graça do perdão. O amor de Deus, sua bondade para com toda a criação, encontra seu fim pleno no ser humano. O exercício da misericórdia é despertar na criatura, no ser humano, a conversão. Versículo 24. Tu amas tudo o que existe e não desprezas nada do que criaste. Se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Bonito esse versículo. O amor, a bondade de Deus é o centro de todo agir divino ao criar tudo. Deus tem um amor pessoal para com todos os seres. Daí se exclui de Deus qualquer espécie de ódio, desprezo ou indiferença em qualquer coisa que ele criou. Deus exerce sua face de compaixão e misericórdia. Versículo 25. De que modo poderia alguma coisa subsistir se tu não quisesses? Como poderia se conservar alguma coisa se tu não tivesses chamado à existência? O amor de Deus para com as suas criaturas é a atualidade que se manifesta e se revela na ação. O existir das criaturas, sua permanência, a conservação de suas existências, é prova do amor de Deus que age nas criaturas. As criaturas têm total dependência de seu Criador, pois nada daquilo que existe pode se tornar livre do domínio do soberano Criador. Tudo que existe evoca a ação criadora de Deus, que chamou a existência, porque quis e amou o que ele quis criar. Versículo 26. Tu, porém, poupas todas as coisas, porque todas pertencem a ti, o amigo da vida. O que vimos no versículo 23, agora retorna aqui. Todas as coisas criadas pertencem a Deus e são objetos da bondade, do cuidado, do perdão divino. Deus é amigo da vida, isto é, ama todos os viventes, todos que vivem, todos aqueles que ele criou para que vivam. Capítulo 12, versículo 1. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas. Isto é, o Espírito Divino,
sopro divino, é incorruptível. Ele está presente em todas as coisas. O princípio da vida, o sopro divino, vem de Deus e alenta todo ser vivente. Capítulo 12, versículo 2. Por isso castigas com brandura os que erram. Tu os admoestas, fazendo-os lembrar os pecados que cometeram, para que, afastando-se da maldade, acreditem em ti, Senhor. Castigas os que erram. É a pedagogia divina que ama os homens. Vemos a paciência divina que sabe esperar, dar tempo para a conversão. Ele corrige para que o ser humano arrependa. Deus quer assim afastar o pecador da maldade, a fim de que o pecador recobre a confiança e entregue totalmente sua fé em Deus. Acredite em ti, Senhor. Senhor, é aqui uma invocação. Respeitosa e confiante no Criador, que é onipotente, tudo pode, que é misericórdia com todo ser vivo, pois Ele é o Criador. Ele ama toda a criação, como ao ser humano, que é ápice da criação. Deus ama tudo aquilo que é criado, porque Ele sabe o significado daquilo que foi criado, porque tudo que foi criado segundo o seu parecer. Tudo existe porque Ele assim o quis. É a vontade divina livre no ato da criação. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face expandir-se sobre nós.